Olá, hoje é dia 16 de abril, Dia Mundial da Voz. E para nós, comunicadores, é a nossa principal ferramenta depois do nosso cérebro. Então, o vídeo de hoje vai abarcar algumas dicas e alguns cuidados com a sua voz. Eu não sou fonoaudióloga, eu sou pedagoga, porém tenho algumas especializações em comunicação, e isso inclui a gente cuidar da nossa voz. A primeira coisa que a gente tem que saber é que o mais importante da nossa voz são as pregas vocais, famosas cordas vocais, e a nossa caixa de ressonância, que é a nossa boca. Quando nós vamos realizar alguma apresentação de longa duração, onde você vai se esforçar mais, é necessário que você tome alguns cuidados. Primeiro deles é manter ao seu lado um copo de água em temperatura ambiente. Não é adequado você beber algo ou muito gelado ou muito quente para a sua voz. A água, ela hidrata. Alguns alimentos favorecem a limpeza das pregas vocais. Eu digo entre aspas, porque na verdade nenhum alimento passa pelas pregas vocais, porque senão nós teríamos um problema grave de pulmão. Afinal de contas, as nossas pregas vocais estão ligadas à nossa laringe e não à nossa faringe, que é do sistema digestório. Mas, por exemplo, quando você come uma maçã, ao morder a maçã, ela espirra, ela é o que a gente chama de adstringente, que limpa, tira muco, ajuda com que a sua voz fique mais limpa. Sabemos também que tem alguns alimentos que prejudicam, como por exemplo, refrigerantes, porque prejudica a respiração, que é algo muito importante para você colocar a sua voz para fora, para você não se cansar, para não ficar rouco e não prejudicar suas pregas vocais. Bebidas lácteas, leite, iogurte, comer até muito queijo cremoso, provoca muco e isso atrapalha a utilização da sua voz. Uma outra dica importante é, se você não tem uma voz que seja potente ou esteja num ambiente muito grande, onde mesmo potente a sua voz não vá alcançar o seu público, é fundamental que você utilize o microfone. Então vou dar uma dica, extra voz. Microfone não se usa assim, não se usa assim, não se usa assim, se usa assim. E você utiliza a outra mão para gesticular. Assim a sua voz fica audível, não fica estourada e não é desagradável ao seu público. Você tem vários tipos de voz, né? Também não sou musicista, mas a gente sabe que tem vozes graves, mais agudas, fala assim, vozes molhadas, né? Vozes mais arranhadas, mais estridentes. Se você, por algum motivo, não acha agradável a sua voz, ou você procura um profissional de fonoaudiologia, que ele pode ajudar você a colocar melhor sua voz, utilizar melhor o seu aparelho fonador. Se não for um problema que você considere tão grave, mas quer saber colocar melhor a voz, enfim, uma boa dica que, além de ser um grande lazer, um grande prazer, é participar de um canto coral. Ali você vai conseguir identificar o seu tipo de voz, se você por acaso prejudica a sua voz de alguma forma ao falar, isso pode te ajudar, além de ser uma atividade prazerosa. Uma outra dica é quando você estiver num espaço sem utilizar microfone e não conseguir entender como sua voz vai alcançar a todos daquela sala, lembre-se que o som são ondas. Então você pode mirar o seu som para o centro da sala, que essas ondas, como se você estivesse falando com alguém no meio da sala. Mesmo que ela esteja em círculo, imagina o meio da sala, projeta a sua voz, que as ondas se espalham de forma mais equânime. E assim todos ouvem você melhor. Caso você tenha gagueira, necessita, de fato, de um profissional. Apesar de que a gagueira não te impede de fazer uma apresentação. Há técnicas para isso.
Outra coisa importante é você aquecer a sua voz e depois você desaquecer o seu aparelho fonador. Então vão algumas dicas. Se você entrar em clubes de fonoaudiologia, em sites de fonoaudiologia, terão N exercícios. Eu vou falar de alguns que você pode até fazer publicamente, né? Às vezes, quando eu vou dar uma aula ou uma palestra, eu posso fazer dentro do meu carro, ou às vezes eu pego um transporte público e posso fazer baixinho ali, eu comigo mesmo, e reforçar ao chegar ao local 2, 3 minutinhos antes de você se apresentar. Então vamos lá. Eu acho que um grande exercício conhecido é o Sifu Shipá, onde você respira e ao você soltar o ar, você fala essas sílabas. Então seria assim: Sifu Shipá. Repetidamente, umas 5, 6 vezes, até 8, você consegue aquecer a sua voz. Uma outra dica, se você não pode fazer algo muito alto, é você compreender que as letras que são sonoras, ou seja, que vibram na sua garganta, se você fizer um movimento contínuo delas, também aquece. Então, por exemplo, o Z e o J são letras sonoras. Então, se você botar os seus 2 dedos aqui na garganta e fazer o som do S, você vai perceber que apesar do som do S ser contínuo, não ajuda as suas pregas vocais, ó. Nada acontece. Se eu uso o Z, por exemplo, ou o J, você vai ver que há uma vibração na sua garganta. Então, ó. Sempre que fizer esse exercício, inspira e na hora do exercício você está liberando o ar e esvazia completamente a sua barriga. Então, ó. Além das nossas pregas vocais, a nossa boca funciona como uma caixa. É por isso que muitas pessoas estranham quando assistem uma filmagem falando, porque nós ouvimos, ó, a nossa voz pela caixa interna, pelo nosso ouvido interno. Então, quando a gente assiste uma filmagem, fala: nossa, minha voz é estranha. Na verdade, você ouve ela diferente. E a nossa caixa, ela pode estar ampliada como uma caixa amplificadora ou ela restrita. Então, há diversos exercícios que você relaxa e você pode ampliar esse som e poupar as suas pregas vocais na hora de se posicionar para falar. Um deles, por exemplo, é você fazer, como uma criança gosta de fazer, também com a respiração, e pode fazer com uma modulação de som, que você também aquece as cordas, relaxa, amplia e você pode colocar a sua voz melhor. Até a sua dicção fica melhor, porque você relaxa os músculos, inúmeros músculos que a gente tem na face. Então vamos lá, ó. Fazendo isso repetidas vezes. E como é que eu desaqueço a voz? É importante relaxar a parte do seu corpo que você usou por muito tempo. E com a tensão de falar em público, você tensiona mesmo, independente até da utilização. Esse exercício que eu acabei de fazer, você também pode fazer sem fazer o som subir e descer, só o... né? Pode fazer careta também, que isso relaxa, né? Várias caretas. E uma dica facílima e bem agradável, porque ninguém vai ficar olhando, ninguém vai ver, ninguém vai ouvir nenhum som, é pegar um palito de pirulito, aquele que é fininho e furadinho, e fazendo uma respiração, onde você inspira menos do que a expiração. Então pode inspirar 4 segundos e na hora de soltar esvazia todo o seu pulmão, soprando o canudinho. Isso também relaxa e desaquece a sua voz. Com esses cuidados, você pode prolongar o seu tempo de comunicador, você evita ter os famosos calos, né, vocais, os nódulos, e pode também, com as dicas, melhorar a qualidade da sua voz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe com os amigos.
Nos siga nas nossas redes sociais e até o próximo dia.